Oi, é o meu som saindo. Você vai deixar? Eu vou baixar daqui a pouquinho. Tá. Pode falar, pode apresentar se quiser. Não, não. Vou falar aqui. Bom dia. Bom dia. Como é que vocês passaram? Com certeza, muito bem, né? Isso aí? Então tá bom. Hoje nós temos uma série de palestras. Vamos iniciar maravilhosamente bem com o nosso professor Jimmy, que vai fazer a energia nossa de cada dia, aquecendo ainda mais nessa manhã. Professor, seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Friozinho, né? Estou me acostumando com o frio de Curitiba. Como? Ah, o frio básico ainda, né? Básico. Tá. Não, tudo bem, vou me acostumando com isso. Bom, não, por enquanto não. O desafio da gente falar um pouquinho hoje é sobre a FT nossa de cada dia, sobre a energia nossa de cada dia, e a gente tentar integrar algumas coisas que nós somos. Eu conversei com alguns de vocês e perguntava se é terapeuta de quê? E aí vinha, eu trabalho com reiki, com energia, com não sei o que, a gente não é uma coisa só, nós somos várias coisas. E eu quis colocar na apresentação, no slide, que 3 pessoas vão falar. Eu sou professor, eu trabalho com línguas, sou formado em pedagogia e linguística, então minha preocupação é ser professor. Então, uma das partes de quem vai falar para vocês é um professor que trabalha com línguas, com educação. Uma outra pessoa que vai falar para vocês, quase poucos sabem, é um pastor. Eu sou pastor de uma igreja batista e aplico essas técnicas de EFT numa igreja evangélica. Todo mundo fala, você consegue fazer isso numa igreja evangélica? Consegue. Você tem que assumir uma nova personalidade. A pessoa que fala num curso de inglês não é a mesma que fala para uma igreja que está esperando ouvir a Bíblia. Então a gente pode colocar isso no nosso dia a dia, essa é a ideia. Pode. Eu posso aplicar uma terapia energética usando uma coisa que as pessoas, de um modo geral, vão dizer que é... Bom, que alguns evangélicos de algumas igrejas vão dizer que isso é pecaminoso, que isso é do diabo, que isso é de não sei o quê. Mas você pode repaginar isso. Você pode entregar isso de uma outra forma. Eu não preciso de falar que é uma terapia energética, esotérica. Não, é simplesmente uma ciência que veio da China, que tem uma base psicológica. Por exemplo, em EFT a gente tem um ponto, quem fez o curso ontem, eu falei sobre isso, tem um ponto que a gente chama ponto do karma. Eu não vou numa igreja evangélica chamar esse ponto de ponto do karma. Ele tem outro nome, o ponto das causas desconhecidas. Pronto, resolvi o problema. Eu não estou falando de karma para um público que teoricamente não vai acreditar em encarnação. Então eu não vou apresentar isso. E ao mesmo tempo, tem uma terceira pessoa. Eu sou mestre em uma meditação que chama Ascensão Ishaya,
Então ele tem outro nome, é Ganesha Ishaya. Então é uma outra pessoa que aparece. Então eu quero tentar, como é que a gente lida com isso? Nós podemos ser várias coisas. Eu sou mestre em meditação. Então, quando eu vou falar para minha palestra, nos meus cursos de meditação, a pessoa é outra. Eu não vou citar, embora eu possa, cite passagem da Bíblia, embora eu possa, ao invés de colocar um mantra, como vocês estão ouvindo agora, coloquei um canto gregoriano católico. A gente pode integrar tudo. A ideia é integrar as nossas terapias ao dia a dia e nos adaptarmos às nossas audiências. Às vezes acontece isso. Eu tive que me adaptar muito para atender algumas clientelas, porque vem algumas terapias alternativas como sendo algo esotérico. Então eu sempre tento tirar a EFT e a programação neurolinguística, pelo menos, desse olhar esotérico. Não é uma coisa esotérica, é uma terapia como outra qualquer. E nós somos profissionais de saúde como outro qualquer. A gente só não é médico, mas muitos de nós passamos mais de 8 anos estudando as nossas terapias. Então, eu queria colocar essa trindade dessas 3 pessoas que vão falar, e eu uso os 3 nomes diferentes. E enquanto professor de modo geral, eu vou usar o Jimmy Mello. Como pastor, eu vou usar Jimmy Lemos. E como, claro, mestre de Ascensão Ishaya, mestre Ganesha Ishaya. Mas meu nome mesmo é Jimmy Lemos de Mello. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. E eu estou sabendo sobre essa ideia de um pastor vai falar sobre energia e vai fazer técnicas e práticas tidas como esotéricas. Por que não? Então, a gente vai usar a Bíblia também hoje. É domingo, né? A gente para a missa, para o culto. Então, vocês não estão fugindo da missa. Podem ficar tranquilos. Bom, a EFT, quem fez o curso com a gente nesses últimos dias, conheceu essa técnica, esse conjunto de técnicas maravilhosas, que é a EFT, que é uma terapia do campo das emoções, ou as técnicas da libertação emocional. Para mim, a EFT é a técnica do século XXI. Ela serve para literalmente, eu não gosto da palavra curar, mas ela serve para literalmente aliviar qualquer sintoma de qualquer doença. O meu avô é diabético, eu ajudo muito no tratamento da diabetes dele. Você consegue curar o seu avô do diabetes? Não. Mas a gente consegue reduzir as doses de insulina. Por exemplo, a gente fez uns testes, antes dele medir com aquelas fichinhas, aquelas fichas de medir a glicose, a gente fez sem a EFT, depois a gente fez com a EFT, e houve uma queda significativa no nível de glicose. Então a gente pode ter a EFT como mais uma ferramenta na nossa caixa de ferramentas. Então, aí uma pergunta: como é que você se trata? Adoro Gasparetto, ele fala que a vida te trata como você se trata. Enquanto terapeuta, como é que vocês andam se tratando? Durante as nossas conversas também, quando a gente tem essa coisa de eu sou terapeuta, mas eu tenho dificuldade em cobrar pelo meu serviço, então eu acabo fazendo aquilo. Eu tenho meu diploma e fico mendigando por dinheiro, porque eu não consigo lidar com o fato de que eu lido com saúde. Eu posso sim cobrar um preço decente pela minha consulta, porque eu sou terapeuta, eu lido com saúde, talvez pode usar a palavra, eu curo pessoas, eu sou um médico, só que eu não sou um médico tradicional, eu sou um médico energético,
existe teoria, na verdade, nos Estados Unidos tem a medicina energética e o médico energético é um médico, ele é considerado como médico. A gente no Brasil ainda não tem essa ideia de chamarmos de médicos. Então, será que vocês estão se tratando bem enquanto terapeutas? Será que vocês estão se dando valor enquanto terapeuta? Eu sou um terapeuta que mereço, a minha consulta vale quanto? Aqui em Curitiba só estão pagando R$20. Você merece receber R$20 por uma consulta? É esse o preço que você merece? A vida te trata como você se trata. Se você acha que a sua consulta vale R$20, você vai escrever na sua testa: R$20 é o meu valor. E depois vai reclamar que ninguém me valoriza, porque na verdade é um conjunto. Um começa a cobrar 20, aí o outro vai cobrar 25, um cobra 30. Mas vai ter um mais medroso ainda que vai cobrar 15, pela mesma coisa que você faz. E aí vai ficar aquele ciclo vicioso, de ao invés de aumentar a qualidade, você vai diminuir o preço. E aí você para de se cuidar. Você, ao invés de vir para esse congresso e aprender mais, você fala: para quê? Ninguém me valoriza mesmo. Eu vou aprender alguma coisa para quê? Eu não estou sendo valorizado, eu estou recebendo R$20 por uma consulta. Não, você é valorizado. É você que não está se valorizando. Você vai colocar vários daqueles diplomas, você vai receber no final desse congresso um certificado, vai ser mais um para a sua coleção, e você vai colocar ele na sua frente, e lembre-se de colocar um chapeuzinho para receber as migalhas, porque se você não se trata bem, o mundo não vai te tratar bem. Se você não se dá esse valor de eu sou um terapeuta, eu sou capacitado, eu tenho condições de mudar a vida das pessoas, e quando te ligarem, quanto custa? Você, antes de falar o seu preço, fale o que você vai proporcionar para essa pessoa. Você tem o quê? Você quer parar de fumar? Já tentou quantas vezes? Você já tentou milhares de vezes? Quanto é que você gastou já? A pessoa vai dizer: sei lá, já gastei R$2.000, R$3.000 para parar de fumar. Se você tem uma técnica que funciona de verdade para parar de fumar, se você falar que custa R$300, a pessoa fala: é caro. Caro em relação a quê? Você já não me disse que gastou R$2.000 tentando parar de fumar e não conseguiu? Eu vou te fazer parar de fumar com R$300. A consulta. Eu me trato bem para que o mundo me trate bem. Então, tente pensar nisso. Adoro essa frase que ele fala, sempre mexe comigo. Sempre quando eu me coloco em uma posição mais baixa, eu lembro dele, que a vida te trata como você se trata, e eu tento ao máximo evitar fazer isso. Só vender aquilo que eu sei, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu estou mendigando a cada dia mais por centavos. Não, eu quero me valorizar, e gostaria que ao final desse nosso encontro, vocês também passassem a se valorizar. Olha o tempo que a gente passou juntos, foram 3 dias adquirindo conhecimentos. Ontem tivemos a oportunidade de fazer 4 cursos diferentes. Vocês tiveram horas de curso, fora os outros cursos que já fizeram ao longo da vida. Olha a quantidade de investimento que vocês já tiveram em vocês mesmos. Então, vocês estão se tratando bem? Olha para dentro e se pergunte: você está se tratando bem como terapeuta? A resposta é individual, e pense nisso. Eu não vou conversar sobre o que fazer sobre isso. Pode perguntar, claro. Eu faço investimento. Quando a pessoa pergunta para mim qual o valor, eu não trabalho com valor, eu trabalho com investimento. Exatamente. Você vai investir na sua saúde. Exatamente. Investimento. Não é preço, investimento. Porque preço é quando você compra alguma coisa que você vai usar. Só que saúde não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Porque se você estiver doente em fase terminal, você pode ter todo o dinheiro que não adianta nada. Que não adianta nada. Bom. Quantos de nós não tínhamos parentes doentes? A gente queria assim: não, eu pago o que precisar, doutor. Não adianta, sinto muito. Acabou. Então não tem preço. Então a gente tem que perceber isso, que é investir na saúde. Então, quando alguém nos procura, geralmente nos procura exatamente
como o último dos últimos. A Roseli falou na abertura, quando a gente está, quando um terapeuta energético, um terapeuta integrativo é procurado, ele é procurado como a última das últimas esperanças. E você pode, claro, você pode ter piedade dessa pessoa, você pode ter dó dela, mas não quer dizer que seu serviço não tenha valor. Ele passou por vários médicos que cobraram valor para tratá-lo, e você não vai se desvalorizar por isso. Você vai ajudar, você vai dar o melhor para o seu irmão, mas não é por isso que você vai dar esse tratamento gratuitamente. Você vai cobrar o preço que é justo, porque a pessoa está investindo nela, na saúde dela, como você disse. Esses são 2 livros que eu estou lendo nesse momento que mexeram muito comigo, essa coisa de, às vezes, quando a gente é terapeuta também, a gente se cobra. Eu sou terapeuta, mas e se eu estiver mal comigo mesmo? Se eu sou um terapeuta que preciso tomar algum antidepressivo, eu sou um bom terapeuta? Ou eu sou um mau terapeuta só porque eu estou indo no psiquiatra? O que tem uma coisa a ver com a outra? Quantos de nós já não vimos... Eu tenho um amigo de uma cardiologista que ela fuma muito, mas o conselho que ela dá para os pacientes dela é: pare de fumar. Mas a cada intervalo que ela dá das consultas dela, se eu vou visitá-la, a gente sai um pouco, a primeira coisa que ela faz é pegar o maço de cigarro e fumar. Eu sempre brinco: olha que legal, você acabou de falar para o paciente não fumar e você está fumando. Então, esse primeiro livro, Iluminação, Sexo e Coca-Cola, ele é muito legal por isso. Ele fala sobre essa ideia de que são desafios no caminho espiritual. Eu posso me iluminar fazendo sexo e tomando Coca-Cola. Eu não preciso de me cobrar tanto. Essa coisa, às vezes te trata como você se trata, às vezes a gente fica se maltratando exatamente por isso. Eu me maltrato porque eu sou obeso, eu quero tirar a minha obesidade, mas eu estou tão mal com isso que eu não consigo tratar bem meu paciente. Lida com isso. Você pode procurar um outro profissional que te ajude a se libertar desse problema e você ajudar o próximo. O desafio é esse. O desafio é de encontrar essa sua iluminação. O desafio é você viver a sua vida, tomar Coca-Cola, fazer sexo, não tem problema, e ainda assim ser certo, ser ético e ser uma série de outras coisas. Uma coisa não impede a outra. E esse outro é muito interessante. Chama um ano bíblico. A curiosa e bem-humorada experiência de um jornalista americano que viveu um ano como a Bíblia manda. Ele resolveu literalmente seguir palavra por palavra. Tem uma parte que ele fala, que ele está conversando com uma pessoa. Tem a parte na Bíblia que o adúltero deve ser apedrejado. Ele conversando com uma pessoa na rua, ele perguntou: você já foi adúltero? A pessoa disse: eu fui. Ele pegou pedra e começou a atirar no cara. E tem uma outra passagem, não coloquei aqui não, chama-se o jogo bíblico. Abra em alguma passagem do Antigo Testamento, tente fazer 3 coisas que te mandam fazer, e espere a polícia te procurar. Porque se você fizer 3 coisas sem analisar o que está por trás, que o Antigo Testamento te manda, talvez na segunda a polícia já te prenda. Então, o desafio é esse. Eu sou um pastor e estou dizendo isso. O desafio é saber como eu vou equilibrar a minha vida. Está escrito lá na Bíblia, tá? Se você pegar o livro de Levíticos, que uma mulher menstruada fica impura durante todo o período da menstruação dela, e quem se aproximar dela fica impuro por 7, um homem que se aproximar dela fica impuro até a tarde desse mesmo dia. Então ele não pode tocar em nada, ele está impuro.
tudo que essa mulher tocar está impuro. E por que a gente fala dessa passagem? Por que será que ignoram ela? Mas outras passagens vocês adoram citar. Então, isso que eu ia falar. Levítico 18 fala que um homem que deitar com outro homem, ambos deverão ser mortos, apedrejados. Todo mundo vai citar Levítico 18. Aí eu sempre convido, perfeito, está certíssimo, está escrito, está lá. Mas volta 2 capítulos do mesmo livro. Esse foi só um versículo que falou que um homem que deitar com outro homem vai ser apedrejado. Então, vamos jogar pedra nele. Mas não se esqueça do capítulo 15, que não é só um versículo, é o capítulo inteiro, que dá detalhes sobre mulheres menstruadas. Não sei se alguma está menstruada. Se estiver, vocês estão em pecado nesse momento, segundo a Bíblia. Se tocarmos em vocês, estaremos todos contaminados até o fim do dia. E como a mulher vai tirar esse pecado dela? Segundo a Bíblia, só no final do período de menstruação, e ela oferecer uma pomba e um pombo em sacrifício. Vocês fazem isso? Não. Gente, mas está na Bíblia, o que é isso? Vocês estão em pecado. E aí a ideia, a gente tem que saber equilibrar uma coisa com a outra. Viver esse ano bíblico para o A.J. Jacobs foi uma experiência muito interessante. Foi uma experiência de equilíbrio do que é que está escrito e do que é a minha realidade. Nem tudo que está escrito eu consigo aplicar e nem devo aplicar, porque tinha um contexto naquela época. Então eu tenho que trazer aquela Bíblia escrita há mais de 2000 anos do Antigo Testamento para os dias de hoje, e tenho que repensá-la. Será que tudo que está ali é válido? Eu tenho que trazer isso para o nosso dia a dia e repensar. A ideia é fazer esses mesmos momentos, eu quero fazer vocês pensarem sobre esses temas polêmicos. O tema de Levítico 18 está bem comum nas redes sociais, porque a Globo passou uma cena de 2 homens fazendo sexo que chocou, acho que o Brasil inteiro, porque é a primeira vez que a Globo faz isso, e todo mundo lá cita Levítico 18, 1 Coríntios, e fica nessa coisa, sem contextualizar. Só uma curiosidade, a única parte da Bíblia de verdade que condena a homossexualidade é Levítico 18 e Levítico 20, se eu não estou enganado, mas no Novo Testamento, não sei quem é evangélico, quem lê muito a Bíblia, as traduções, as partes que falam sobre a homossexualidade estão incorretas. Em nenhum momento Paulo falou sobre homossexualidade. Se pegar o original grego, eu estou traduzindo a Bíblia novamente, uma versão nova, uma tradução com o original grego. Toda vez que falar, que você vira a palavra homossexual, sodomita, efeminado, qualquer uma dessas coisas para condenar, estão erradas. A tradução correta é prostituto religioso, porque naquela época faziam rituais na Grécia, onde homens e mulheres se ofereciam para rituais religiosos, que haviam sexo entre eles. E a palavra pederasta, que existe na Bíblia, refere-se à pedofilia. O que Paulo condenava em 1 Coríntios, Timóteo, especificamente, é a pedofilia e ao sexo promíscuo. A homossexualidade real nunca foi condenada no Novo Testamento. Há outras práticas condenadas, mas essa especificamente não foi condenada. Então, condenar a tal novela que a Globo falou por causa disso é uma bobagem, até que tem um tanto de outros problemas na Bíblia que a gente pode falar sobre ela. Mas sobre isso fosse uma curiosidade. Mas na minha rede social, como tem muita gente evangélica, então todo mundo coloca as imagens e fala, estou chocado. Mas ao invés de parar de mostrar a imagem, eles mostram muito mais. Para quem não viu, eles colocam detalhes das cenas. Isso chocou a família. E você continua passando para frente. Por que então? Se te chocou, eu sempre falo, se te incomodou, ao invés de passar para frente, para e deixa passar. Não fica.
Para de promover. Ele sempre fala, tudo bem, se está te incomodando, para que você está compartilhando? Olha quantas curtidas você recebeu, 50, 60. Se você quer, se te ofendeu, tudo bem, é um direito seu se sentir ofendido. Para de mostrar as imagens, então, e quem não sabia está sabendo. As pessoas não entendem muito bem isso. Vamos lá. Bom, de novo, tudo começa com o nosso sistema de crenças. Mas tudo tem um lado, peguei a mesma revista, super interessante, disse que fé faz bem. A ciência comprovou que acreditar em alguma coisa faz bem e ajuda no processo de cura. Acreditar em qualquer coisa. A crença de que a nossa terapia vai funcionar ajuda ela a funcionar. Eu digo que a FT, que a gente vai vamos entrar na FT já sobre ela mesmo. A FT não precisa de acreditar para funcionar, ela vai funcionar. Mas claro que tem uma dose. Se você quiser que ela funcione um pouquinho mais, a fé faz bem, a fé vai ajudar. Outras terapias energéticas, outras terapias holísticas, mesmo que você não acredite, eu tenho quase certeza que elas vão funcionar. Mas claro que a fé faz bem. O que faz mal é o outro lado, que foi a mesma revista que colocou, é o extremismo religioso. Então aí mostra, tem vários casos horríveis de evangélicos especificamente, que destroem templos de religiões afro-brasileiras, destrói imagens católicas, como se isso fosse uma prova de respeito, né? Então, o ideal é que a gente tenha fé faz bem, mas extremismo em qualquer coisa faz mal. Às vezes, quando eu estou numa palestra de alguma coisa e falo sobre religião, a pessoa tem muito medo de religião, porque no sistema de crenças dela, religião não tem nada a ver com terapia. A ideia de hoje é mostrar que pode ter a ver com terapia também. A terapia não tem que retirar nada dela. A gente vai fazer algumas práticas usando algumas outras técnicas e outras abordagens para vocês sentirem como é que funciona essa EFT do dia a dia. Eu posso me adaptar a qualquer coisa. A gente já vai aprender já como aplicar a EFT com o Ho'oponopono, que é uma técnica que muita gente conhece e adora. Por que não integrar uma com a outra? Então, eu não preciso de ser extremista. Aqui eu coloquei extremista evangélico, mas pode ser qualquer tipo de extremismo. O extremismo faz mal para tudo. Tá? Se você de novo, voltando nesse tema, se eu falar que eu sou religioso, que eu vou falar meia dúzia de palavras religiosas, muitos terapeutas holísticos falam, eu não gosto desse negócio. Religião não deve se misturar. Por que não? Religião lida com energia. Religião é a própria energia. Talvez a palavra religião te incomode. Tá, religião significa religar. Na verdade, a palavra igreja, da definição bíblica, está errada. Não é esse templo construído. A ideia de igreja, na verdade, no Antigo Testamento, Deus fala que Ele não vive em templos construídos pelos homens. O templo de Deus somos nós. Então nós estamos, como terapeutas, cuidando de templos de Deus. Então é uma visão legal de pensar que eu estou cuidando do templo de alguém, onde Deus mora. Você deve conhecer como é que se faz, qual é a saudação indiana para falar olá, que a gente usa em meditação, e que aí de verdade na Índia se usa isso, sabem? Namastê, que significa? Isso, é o Deus que mora em mim, habita, saúda o Deus que habita em você. Então essa é a ideia do terapeuta, é respeitar o outro, é respeitar aquele Deus que habita no outro, sem extremismo religioso. Eu posso ter a minha religião, nada impede de usar se for necessário. Se o seu cliente for um extremista, um evangélico muito ferrenho, que tem muito medo disso, que já ouviu que reiki é coisa do diabo, você pode
pode adaptar essa teoria, você pode adaptar e amenizar para ele, dizer que Jesus também curava com as mãos. Você pode contextualizar algumas coisas, você pode levar isso e não tentar impor a sua verdade a ele, porque às vezes é difícil. Em religião eu digo muito, a gente tenta às vezes abrir os olhos das pessoas, fala, você não está vendo que fulano está te enganando? Mas tem uma frase que diz que é mais fácil continuar enganando um crente do que provar para ele que ele estava errado. Então nem tentem, vocês vão falhar nesse empreendimento. Já tentei várias vezes. Então, mostrar, pode falar. Tanto porque cada ser humano está no nível de ser. Exato. E as igrejas, elas são muito necessárias para que as pessoas possam evoluir nesses níveis. Né? Então, não adianta a gente tentar tá dar... Certo, exato, tá tudo certo. Exato. Tá tudo no seu devido lugar. Isso, está tudo certo, eu adoro. Tem uma história que eu gosto de contar, eu conto no meu primeiro curso de FT, quando eu falo, eu já fiz FT antes, mas se ensinou diferente, não sei o quê. É uma história que era um pai e o seu filho. O pai e o filho, eles criavam apenas um cavalo. Eles tinham esse cavalo, o filho saiu levou o cavalo para pastar, o filho acabou caindo, aliás, o filho acabou se distraindo e o cavalo fugiu. O pai então, o filho voltou para casa, contou para o pai que o cavalo fugiu, muito desorientado. Aí o vizinho chegou perto, ouviu a história e falou com o pai assim, azarado seu filho, né? Sai para levar o cavalo para pastar e perde o cavalo. E o pai fala com ele, nem sorte, nem azar, nem bom, nem ruim. Tudo está sempre certo. Passou-se um tempo, aquele cavalo que fugiu se encontrou com uma manada, não sei como é que se fala, coletivo de cavalo, enfim, com um coletivo de cavalos selvagens e trouxe de volta não só um cavalo, vieram mais de 50 cavalos, porque o cavalo voltou. Aí o vizinho lá, invejoso de novo, nossa, que sortudo seu filho, vai, perde o cavalo e agora volta, você tem mais de 50 cavalos, ô sorte! Nem sorte, nem azar, nem bom, nem ruim, tudo está sempre certo. O filho lá vai treinar alguns dos cavalos, só que por sorte ou por azar, não sei, ou nem sorte nem azar, o filho quebra uma das pernas e fica, vai ter que engessar a perna e fica lá deitado na cama. Lá vai o vizinho fofoqueiro de novo, ô azarado seu filho, perde o cavalo, volta, acha o cavalo e agora está aí na cama de perna quebrada. Ô azar essa família sua. Não, meu senhor, nem sorte nem azar, nem bom nem ruim, tudo está sempre certo. Nesse mesmo período foi decretada guerra nessa cidade. Todos os rapazes em idade de servir o exército foram convocados para ir para a guerra. Todos foram, inclusive o filho do vizinho, mas o rapaz de perna quebrada não podia ir. Não pôde ir. Lá foi o vizinho de novo falar, ô sortudo seu filho, quebrou a perna, o cachorro perdeu o cavalo. A lógica é essa, as coisas estão sempre certas, tudo depende do que vem depois. Na vida a gente tem que aprender, e eu tento, é um exercício para mim, tudo que eu estou falando aqui não é para vocês também não, eu estou aí sentado ouvindo também, eu preciso lembrar disso. A gente acha que, nossa, perdi esse cliente agora, que azar. Azar nada, daqui a pouco vai aparecer 5 para ser atendido no mesmo horário. Você vai dizer, nossa, que sorte. Nem sorte, nem azar, nem bom, nem ruim, tudo está sempre certo. Espera o que vem depois. Na vida nunca é bom ou ruim, nunca é sorte nem azar. É o que vem depois que é importante. É o que vem depois que faz a diferença. Eu adoro essa história. Há 2 desafios das crenças. Eu vou fazer vocês pensarem um pouquinho. A ideia é essa. Há uma hipótese, que eu adoro ela, que tenta responder onde é que Jesus viveu dos seus 13 aos seus 30 anos.
E a teoria mais aceita, mais válida, com mais registros históricos, diz que ele passou na Índia. Grande parte dos seus ensinamentos vieram dos ensinamentos védicos da Índia. Então, se vocês conhecerem alguma coisa de ensinamento védico, de hinduísmo, vocês vão ver que muita coisa que Jesus fala está na parte de hinduísmo. Jesus parece muito com Krishna, que foi uma encarnação de Deus que veio pregar o amor. Então, a hipótese que se recusa a morrer. Ali a gente já vê o próprio os mudras. Ele faz. E a gente vê na Igreja Católica um mudra. Tem, e ninguém fala sobre isso. Não, claro que não. O mudra seria posições de mão. Posições de mão. É que Jesus faz. faz. O coração de Jesus que faz assim, ó. Isso é um mudra. Né? De onde será que veio isso? E de onde será que veio isso? Por que negar a possibilidade de saber de onde é que ele veio? O conhecimento dele veio de algum lugar. Tem vários livros fantásticos sobre isso. Eu posso fazer uma lista deles depois. Então, ele, para minha teoria, eu acredito muito nela, que esses anos que ele passou escondido, que a Bíblia não relata, ele passou na Índia adquirindo conhecimentos. Até há uma lógica que ele era perseguido. Se sabiam que o Filho de Deus havia nascido, então queriam matar a todo custo. Elas queriam matar o Filho de Deus. Então, se ele ficasse lá na Palestina, naquela região, ele seria morto. Então, José de Arimateia levou ele para a Índia. Há relatos sobre isso. E depois há um livro fantástico também, que tentam esconder, não editaram mais, chama-se A Tumba da Família de Jesus. Também bem desafiador, porque nessa tumba encontrou-se a família completa de Jesus. Completa, eu digo, completa mesmo, incluindo Jesus. Jesus em corpo. Que todo mundo tenta dizer, não, ele subiu em carne. Achou-se a tumba, onde está escrito Yeshua, que é o nome de Jesus em hebraico e aramaico, esqueci em aramaico, Yeshua, escrito lá, junto os nomes de Maria, o nome de José e o nome de uma outra Maria, que todo mundo deve ter ouvido falar, a tal da Madalena, que casou-se com Jesus e teve filhos. Eu sei que é uma ideia assim, nossa, isso abala completamente a ideia do cristianismo. Você fala isso da sua igreja? Não, eu não falo isso da minha igreja não, tem um curso separado, eu não posso falar isso publicamente não, senão vão jogar pedra em mim. Eu falo que está nos evangelhos, e como não fala nada sobre isso, eu vou pregar o que está no evangelho. Não falou, eu não vou falar também não. Mas é um livro interessante, é uma descoberta, uma investigação, e as provas que podem mudar completamente a história. As pessoas ficam muito presas em pequenos detalhes, eu brinco muito com isso. Judeu fica muito preso na circuncisão. É um pedacinho de pele do pênis que muda tudo, que eu vou ser salvo ou não. A Igreja Católica briga dizendo que Tiago não foi o filho de Maria, só porque Maria tem que ser virgem. É uma perseguição no ímã da Maria. A mulher foi grande, ela foi fantástica, sim, mas o que tem se o ímã dela não está lá mais? Há registro que Jesus teve 3 irmãos e mais 5 irmãs, mas a Igreja Católica nega veementemente isso, embora a Bíblia afirme que tenham tido 3 irmãos. Eles vão dizer, qualquer papa vai dizer para você que não. Esse irmão é um irmão, como eu estou chamando vocês de irmãos. Não é irmão, mas há provas que era irmão sim. Tiago, inclusive, que continuou a igreja, era irmão de Jesus. Então, que cisma é essa que a gente tem de que Maria, que o ímã de Maria é sagrado? Ela é, Nossa Senhora, uma pessoa fantástica. Eu estive em Fátima e chorei muito, mesmo sendo protestante, porque Maria foi uma pessoa fantástica, com ou sem ímã. Eu estou preocupado com o ímã de Maria. Ela foi grande. Se achei o corpo de Jesus ou não, se ele subiu em carne ou não, eu acho que ele não subiu em carne. Carne não vai se encontrar lá em cima. Ele subiu em espírito, como tem que subir. Então eu lá estou preocupado, que bom que acharam a alçada dele. Isso não abala a minha fé. Então a gente tem que pensar um pouco sobre isso. É isso que eu quero fazer, que a gente pense, para a gente chegar na FT. Vocês vão entender porque eu estou chegando nisso. Bom, esse é mais um vídeo que eu queria passar, que destaca um pouquinho. Desculpa o barulho. Deixa eu só localizar no botãozinho aqui. Já localizei.
ensinar sobre a Via Crucis, mas acontece que vocês não aceitam. Então, me fala o que devo fazer, para onde eu devo ir. Bom, há muitas igrejas adequadas especificamente para a sua comunidade. Com bandeirinhas de arco-íris, padre, eu não quero ser de um grupo de excluídos, porque a igreja não pode aceitar todas as pessoas. Aceitamos. Nós abraçamos todo mundo, assim como Jesus. Olha só, vocês citam o nome de Jesus o tempo todo, mas não praticam o que ele pregava, porque Jesus não julgaria alguém pela sexualidade, Jesus amava todos. Bobagem. Nunca acreditei nessa história de que Jesus era só paz e amor. Aquele homem era muito nervoso. Ele entrava em templos, dizia que estavam fazendo tudo errado, destruía lugares. Foi o Chuck Norris daquele tempo. Só a barba dele que não era muito bem feita. Isso pode ser verdade, mas Jesus também disse para darmos a outra face. O que não significava aceitar calado. Naquela época, oferecer a outra face era um ato de desafio. Significava, você me insultou e não estou nem aí. Eu sabia disso. Hipocrisia, injustiça, e dizia, é sério, vocês são idiotas, isso tem que mudar. Então você está dizendo que a igreja pode mudar? Ela deveria. Vi gays lutarem contra a discriminação e marcharem pela igualdade no casamento. Exigiram o direito de lutar pelo país deles, mas pela alma, nada. Eles desistiram e foram embora. Jesus foi um lutador, filho. E você? Essa é a pergunta. Jesus foi um lutador. E você? Acho fantástica essa explicação que ele dá de dar a outra face. Não quer dizer literalmente dar a outra face. Quer dizer que eu tô nem aí pra você. Você me bateu, mas eu não tô nem aí. O que você faz literalmente não me atinge. Eu sou superior a isso. É uma interpretação muito legal de pensar nisso. Então a gente pode fazer alguma coisa para essa mudança. Pronto. Coloquei bastante ideia na cabeça de vocês. Essa é a ideia. A gente tem pensamentos o tempo todo. Quem fez o curso comigo ontem fez esse exercício, que mesmo que fizessem, vamos fazer de novo. O tempo todo nós estamos tendo pensamentos. E desde que eu comecei a falar aqui, eu tentei colocar pensamentos polêmicos, que geram mais pensamentos. Nossa, será que mulher menstruada realmente está em pecado? Está lá na Bíblia. Será que dar a outra face realmente significa tô nem aí para você? Será que Jesus viveu na Índia? Será que ele casou com Madalena e teve filhos? Bom, eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Espera só um pouquinho de fechar os olhos. Gostaria que vocês contassem os seus pensamentos. Conte, mas não é para contar para mim não, é contar em números. Quantos pensamentos vocês têm? Não sei, me conta em números, numerais, quantos pensamentos aparecem por aí. Fechem os olhos e contem seus pensamentos. Já. Ok? Quantos pensamentos saíram aí? Dá os números. 8. 4. Sem medo, só número. 5. 5. Olha só. A média de pensamentos que a gente tem, geralmente, varia de 6 a 12 pensamentos a cada 5 segundos. Imagina a quantidade de pensamentos que estão rolando na nossa cabeça. Imagina a quantidade de pensamentos novos que eu introduzi na cabeça de vocês agora, que vocês vão ficar curiosos e provavelmente procurar. Eles podem não vir imediatamente depois, mas chegando em casa, eu vou escrever no Google esse negócio de Jesus viver na Índia. Vão vir novos pensamentos, vão vir novas possibilidades. E a tumba de Jesus, será que ela existiu mesmo? Então, são novos pensamentos. Imagina a quantidade de pensamentos que a gente tem. Aí que vai entrar a nossa parte de FT, que a gente vai começar a aplicá-la agora. E como é que eu reconheço as minhas crenças? As minhas crenças são baseadas nos meus pensamentos. A gente tem uma equação. A equação me diz que P é pensamento, S é sentimento, C é comportamento. Um pensamento, qualquer um que seja ele, vai gerar um sentimento. Quando eu comecei falando sobre religiosidade, sobre